Eu sou João, o apóstolo. Eu era pescador até Jesus me encontrar. Então me tornei um dos seus discípulos mais próximos. Eu fui testemunha dos seus milagres, da sua morte e da sua ressurreição. E escrevi para que todos saibam que Ele é o Filho de Deus. No princípio, o homem foi criado inocente, em perfeita comunhão com Deus. Habitava a presença de Deus. Não tinha medo, nem vergonha e nem necessidade de se esconder. Tudo lhe era dado, nada conquistado. A vida fluía, porque a sintonia ela era completa, era perfeita, era inteira. Mas a inocência não era ignorância, era pura confiança. E quando a confiança foi trocada pela escolha de ser como Deus, o homem caiu. Não porque Deus se afastou, mas porque o homem desejou possuir aquilo que só podia receber. E por isso se escondeu. Expulso do jardim, o homem passou a viver pela sua própria consciência. Ele sabia que havia errado, que havia pecado, mas ele não sabia como voltar. Então Deus resolveu intervir e mandou o dilúvio. As águas, elas trouxeram purificação e um recomeço. E Deus, Ele salvou Noé e toda a sua família através da arca.
som dos risos. Não vejo mais o colorido. Na escuridão, lamentos, gemidos que imploram por salvação, salvação. Não há mais nada a fazer, não há como impedir que as águas os venham encobrir. Pela dureza do coração, não quiseram me ouvir. Eu avisei, eu avisei. E ainda que eu não saiba a direção e sinto sacudida a embarcação, não temerei, confiarei. Seguro estou em tuas mãos, tenho paz no coração e já posso ver novo amanhecer. Eu já posso ver a vida florescer. E ainda que eu não saiba a direção e sinto sacudida a embarcação, não temerei, confiarei. Seguro estou em tuas mãos, tenho paz no coração. Eu já posso ver um novo amanhecer. Eu já posso ver a vida florescer. Arca da salvação, salvação, salvação. Deus então permitiu o governo humano, mas mesmo esse poder sendo dado por Deus, não foi capaz de redimir a humanidade. O homem ficou tão orgulhoso, tão cheio de si, que resolveu construir uma torre que chegasse até os céus. A Torre de Babel, ela foi um monumento à insensatez, ao orgulho, à soberba do homem.
Ainda assim, Deus não desistiu e chamou um homem, talvez não o mais forte, nem o mais sábio, mas um que soube crer, Abraão. E a este homem, Deus fez uma promessa: por você abençoarei todas as famílias da terra. E essa promessa, ela não dependia da força do homem, mas sim da fidelidade de Deus. Eu sei que o Senhor me pediu para fazer, Pai. Eu sei que não é fácil, meu filho, entender. Eu sei que você é o meu riso e é o meu bem. Mas primeiro pertences a Deus. E o meu coração se apertou. Como me desfazer assim? Como te deixar ir? Como te deixar ir? Como te deixar partir? Eu sei o que o silêncio diz entre nós. Eu sei que era para eu confiar em Deus. Mas como calar a vontade de te proteger, meu filho? E o medo de te perder? Mas o meu coração se apertou. Como me desfazer assim? Como te deixar ir, meu filho? Como te deixar ir? Eu preciso lembrar do que nós vivemos. Foi Deus quem te prometeu. Foi Ele quem te deu. Eu devo confiar na voz que me chamou. O meu Senhor, minha razão de viver. Digo ao meu coração: devo te deixar partir. Abraão ofereceu seu filho, Isaque, em sacrifício e em obediência. Mas Deus, o próprio Deus, Ele providenciou o cordeiro. Ainda assim, o homem queria algo mais concreto, algo mais palpável, mensurável. E Deus deu. Deus deu a lei a Moisés. Uma lei santa, justa, boa. Mas a lei, ela iluminava, ela mostrava, ela revelava o pecado, mas ela não conseguia remover a culpa.
continuando. Com o sal do suor sobre a testa, Elohim, ó Senhor, ouça o nosso clamor, salve nós nessas terras. Liberte-nos, ó Senhor, liberte-nos. O seu povo leva-te uma vida tão sofrida. Liberte-nos, prometeu-nos uma terra. Liberte-nos, a terra Y el día verá al tirar vela tifar, meu amor, nada tenho pra lhe dar, só chance de escapar pra vê-lo outra vez. Rogo a Deus, liberte-nos. Quieto, meu filho, não deve chorar. Ao rio o entregarei. Durma e se lembre que ouviu meu cantar, e junto a você estarei.
E então eu o vi. O Verbo se fez carne. Aquele que estava lá no princípio entrou na história. Ele nasceu em um lugar simples, uma cidade esquecida, sem multidões, sem aplauso, sem coroa. Mas os céus não ficaram em silêncio. Os anjos cantavam glória ao Rei nas alturas, pois havia nascido um menino, muito mais do que um menino. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquela noite, uma estrela rasgou a escuridão, iluminando como nunca havia iluminado antes. José e Maria estavam ali em silêncio, mas maravilhados, e guardariam aquele momento como um tesouro eterno. Ali eles conheceram a promessa, conheceram o Salvador, conheceram a paz. Deus se manifestou à terra através do seu Filho, e a maior de todas as histórias passaria a ser contada. O mundo espera um milagre, anseia por um pouco de esperança. Ó vem, Emmanuel. Vejo a criança orar por paz, está clamando em meio à dor. Ó vem, Emmanuel. Você pode ouvir os anjos cantando glória à luz das nações, glória à luz das nações está aqui. O olhar da mãe quebra a sequidão, o choro do bebê, o som do amor. Ó vem, Emmanuel. Oh, ele é a canção para o sofredor, ele é o Messias, ele é o príncipe da paz. Chegou Emmanuel. Glória à luz das nações, glória à luz das nações, glória à luz das nações, glória à luz das nações. A todos que esperam e oram, tem fome, anseiam conhecê-lo. Eis vosso Rei, eis o Messias, Emmanuel, glória, 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 glória.
Jesus havia curado um homem em pleno sábado, diante de todos, e aquilo foi o suficiente para que os fariseus o acusassem de ter violado a lei. Mas a partir desse dia, Jesus passou a se revelar como Filho de Deus. Em verdade eu lhes digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele apenas faz aquilo que vê o seu pai fazer. Porque tudo que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E vocês ainda verão coisas maiores do que essas, obras que causarão admiração. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. O pai não julga ninguém. Ele colocou todo o julgamento sobre o filho, para que todos honrem ao filho, assim como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Em verdade eu lhes digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes digo, chegará o dia, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu ao Filho a autoridade para julgar, porque Ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois chegará um momento em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, mas aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu apenas julgo conforme ouço, e o meu julgamento é justo, porque eu não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus, ele foi perseguido, ele foi caçado, ele foi julgado e condenado injustamente. A dor de Jesus começou mesmo antes da cruz, com a traição e o abandono dos seus amigos. Ele foi humilhado, açoitado, dilacerado e foi coroado com uma coroa de espinhos. Eu tive de esperar a minha vez, dia após dia, esperando a minha hora de mergulhar nas águas do tanque de Betesda. Eles me disseram que eu seria curado, mas este homem, o Jesus, ele olhou para mim e me disse para eu me levantar e pegar a minha maca. Então por que eu, que vi o mundo de baixo, estou aqui de pé diante ao meu Salvador?
Ao ver o sangue dele, eu lembro. Foi por este sangue que eu fui curada. Naquele dia, em meio à multidão, eu vi e pensei: se eu apenas tocar na barra de suas vestes, eu serei curada. Então eu toquei e na mesma hora minha hemorragia parou. E agora eu me pergunto, como o Salvador que mudou a minha história se permite passar por isso? Respirava, até que meu pai Jairo encontrou Jesus. E ao contrário de todos, ele disse: ela apenas dorme. Ele entrou no meu silêncio e disse: menina, levanta. E quando ele fala, até a morte obedece. Hoje eu vivo. E eu agradeço porque o Filho de Deus passou por aqui. E o que ele toca, vive. Então, como ele, que dá a vida, se permite estar à beira da morte. Eu era cego de nascença, até que um dia Jesus de Nazaré veio até mim. E cuspindo no chão, uma vida inteira de trevas se dissiparam. E agora, olhando para ele assim, como pode aquele que me trouxe a luz ser entregue à escuridão? Como ele se permite passar por isso? Nós dissemos a Ele: Senhor, se Tu estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Nós tínhamos perdido a esperança. O cheiro já era de morte. Já faziam 4 dias. Mas Ele chorou por nós e ordenou que a pedra fosse removida. Eu estava morto, mas foi quando Jesus gritou: Lázaro, saia para fora. Eu pude ver a luz do dia novamente. Então por que torturam Jesus? O que ele fez para merecer tanta dor?
morte era meu destino. Enquanto todos levantavam pedras, Ele levantou misericórdia. Ele viu o meu pecado e mesmo assim escolheu me amar. E aqui um justo sangra, porque o sangue de um justo tem que ser cobrado por um castigo de um pecador. Pelo meu castigo, pelo seu castigo. A resposta é clara. Ele é o Cordeiro prometido. Desde o princípio o pecado exigia sangue. E Ele escolheu derramar o seu por nós, mesmo sabendo que seria rejeitado por aqueles a quem Ele veio salvar. O seu nome é maldito. E o meu nome é exaltado. Mas nem sempre foi assim. O mundo estava esperando por você, o filho da promessa. Aquele que o profeta Miqueias anunciou veio. O rei Davi te chamava de Senhor 1000 anos antes desse dia. E é por isso que eu acho isso muito estranho. Que o seu nome é maldito e o meu nome é exaltado. Você é como Isaac seguindo o pai dele. Você é aquele que Isaías viu como cordeiro caminhando para o sacrifício. O salmista te chamava de pedra rejeitada e Jeremias sabia que você seria traído por 30 moedas de prata. Então como você não sabia que isso seria o seu fim? Você não sabia que você seria traído por um amigo? É sempre uma surpresa quem vai nos apunhalar pelas costas. Eu deveria saber, porque o seu nome é Jesus e o meu nome é Barrabás. Eu ouvi sobre você. Você é o mestre que os fariseus desprezaram. Você disse ao cego para ir em paz depois de abrir os seus olhos. Você expulsou demônios, curou aleijados e surdos. Os leprosos chamavam o teu nome. Você chamou Lázaro da morte para a vida. Então, se você é tão poderoso, por que você está na cruz? E eu estou aqui do outro lado em liberdade. Então por que você não abriu a sua boca? Onde que está a sua glória? Porque todos sabem que eu sou culpado e você é inocente. Aquelas deveriam ser as minhas correntes, o meu sofrimento. E o seu nome é crucificado e o meu nome é livre. Aquele era para ser o meu sofrimento, a minha tortura, a minha pele. Mas agora o seu nome é condenado e o meu é perdoado. Aqueles eram os meus cravos, minha vergonha, meu suspiro, minha preocupação. Aquela era a minha via dolorosa, meus machucados que você carregou. Aqueles eram meus sofrimentos, aquela era a minha coroa. Aquele sangue escorrendo na testa era pra ser meu. Aqueles eram os meus pregos no meu pulso perfurado, meus pulmões resistindo ao sufocamento. Aquele era o meu castigo, a minha ira, minha pena de justiça. Você não vê isso? Meu nome é devedor e o seu nome está pago. Quem você pensa que é, Jesus? Para morrer por mentirosos, traidores, ladrões. Por uma pessoa boa até poderia morrer, mas por que morreria por mim? Você não viu minha raiva. Você não viu minha maldade, minha malícia. Eu sei que seu nome é Jesus, mas você sabia que o meu nome é Barrabás? Por acaso você gosta de pecadores?
Por que me convidaria para sentar na sua mesa? Você sabe que eu sou um assassino, eu sou Caim e você é Abel. Você é o pai que corre para encontrar o filho e eu sou o filho pródigo. O meu nome é não merecedor e o seu nome é misericórdia. Eu sou infiel, mas você continua me chamando de noiva. Eu sou o que foge, você é aquele que deixa as 99 para me encontrar. Meu nome é órfão, abandonado e o seu nome é seja bem-vindo à sua casa. Em uma terra de reis sombrios, você é o rei que deixou o seu trono. Você não vê que isso é um escândalo? Quão inconsequente isso pode ser? Aquele era o meu sofrimento, a minha culpa, o meu lugar no Calvário. Aquela era para ser a minha lança perfurando o meu lado. Aquela era para ser a minha tristeza, o meu luto, o meu sofrimento no teu olhar. Anos de rebeldia, anos de condenação. Quem você pensa que é para ser crucificado carregando a minha humilhação? Aquele era o meu pecado, a minha vergonha, a minha dívida e o meu preço. Você recebeu aquilo que eu merecia, Jesus. E mesmo que eu duvidasse, eu nunca te segui. Você se humilhou e caminhou para a morte, carregando a minha cruz, rude e brutal, porque o seu nome é amor e o meu nome é amado. Eu estava ali, mas eu não vi um rei como a placa dizia. Eu vi o meu amigo. Meu amigo e meu rei, coroado não com ouro, mas coroado com amor. E o som do martelo ainda ecoa em mim. Mas o que mais dói não é o barulho, é ver ele em silêncio. Silêncio que estremeceu céus e terra. Silêncio que o universo inteiro ouviu. Em meu coração eu gritava: desce, fala, faz alguma coisa. Mas ele continuou ali em silêncio. E ali eu pude entender que aquilo não era fraqueza, era entrega. E quando a cabeça dele pendeu, eu senti como se tudo tivesse perdido sentido. O céu escureceu e eu senti algo escurecer dentro de mim. A escuridão, ela foi real, mas foi breve, porque Ele é a luz do mundo. E olhando para a cruz de perto, ela não parecia um símbolo, parecia um grande abismo. Um abismo que Ele atravessou por mim e por vocês. Mas eu sentia profundamente no meu ser que aquelas não seriam as últimas palavras do meu mestre. E não foram. A cruz, ela não é o fim. É apenas o começo. Jesus, Ele morreu, o véu se rasgou, a terra estremeceu. Mas eu digo para que todos vocês saibam, Ele desceu às profundezas e pegou as chaves do inferno e da morte, e restaurou tudo aquilo que havia sido perdido desde Adão. E agora toda a autoridade pertence a Ele.
vi a inocência se perder no jardim, mas havia preparado o plano perfeito. Enviei meu filho. Jesus venceu o mal, levou sobre si tudo o que afastava vocês de mim e na cruz transformou dor em vitória. Eu o levantei, ele ressuscitou e assim a inocência foi restaurada. Todo aquele que crê nele encontra vida e pode voltar a mim. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Voltem para mim, meus filhos, voltem para casa, voltem para os meus braços. Estou esperando por cada um de vocês. Era uma vez eu dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem nessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora traía com brilho, e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar que eu posso retomar minha direção? Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje sou solidão, hoje sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei do de ser se aproximar, já não sei se há perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo a todos
ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Podem se assentar. Que coisa mais forte poder ver um musical que não está falando apenas da história, do plano perfeito de Deus, mas falando da nossa própria história. O que nós vimos aqui foi mais do que apenas arte. Aqui foi Bíblia. A Páscoa precisa ser para nós um tempo de reflexão, um momento para parar e olhar para nós mesmos e talvez fazer a pergunta: aonde eu deixei a minha inocência? Aonde eu fui ficando em pedaços pelo caminho? Aonde eu fui me fragmentando e me perdendo? O plano original de Deus para a minha vida, o propósito dele para a minha história, aonde eu fui negociando, aonde eu fui deixando para trás, aonde eu fui tentando encontrar, através de sacrifícios, através da lei, através da religião, e o vazio continuava o mesmo. A Páscoa nos aponta para uma só verdade. A Páscoa nos aponta para olhar para aquele que estava desde o início, aquele que criou com o Pai todas as coisas, aquele que desceu a essa terra e se entregou por mim e por você, com morte numa rude cruz, aquele que se colocou no lugar de Barrabás, mas não apenas no lugar de Barrabás, mas no meu lugar. Eu sou amado. Ele se fez pecador por mim. Aquele que, ao ser morto numa morte violenta, numa morte rude, numa morte de crucificação, que era apenas para aqueles que tinham chegado a um lugar de desprezo, nem um cidadão romano era crucificado, porque eles achavam que era a morte mais indigna que alguém poderia ter. Apenas aqueles que estavam à margem da sociedade iam à morte de cruz, à crucificação. E eles colocaram Cristo, eles colocaram a Cristo naquela cruz, e Ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até o último suspiro. Está pago. E ao chegar nesse lugar, Ele desceu até o inferno, tirou a chave da morte das mãos do inimigo, e disse que aquele que crer em mim, ainda que morra, terá vida eterna. Ele nos deu salvação, Ele resgatou a morte, e Ele disse: eu tenho domínio sobre todas as coisas. Mas Ele também foi até o Hades e tomou a chave de tudo. Ele disse: não há mais condenação para aqueles que estiverem em mim. A morte de Cristo trouxe para nós algo superior ao sacrifício, à religião, à lei, porque o homem precisa ter fé para voltar a se encontrar com aquilo que ele perdeu, com os pedaços que ele foi deixando pelo caminho, com a inocência que ele perdeu no jardim, negociando, fazendo suas escolhas, fazendo suas decisões, indo para caminhos que eram contra a vontade de Deus, tentando se encontrar. Então Ele no terceiro dia ressuscita dos mortos,
E Ele nos resgata, como fez com aquela criança. Ele nos tira do ventre da morte, do ventre do dragão. Ele nos tira das mãos do diabo e diz para nós: há uma vida em abundância, há uma vida plena, há uma vida eterna para você viver. E esse mesmo Cristo nos promete então que a porta sempre estaria aberta. E a parábola do filho pródigo, que acabamos de cantar aqui por último, fala dessa realidade. Nós fizemos nossas escolhas, nós fomos buscar e tentar encontrar essa odisseia de prazeres, quando na verdade os muros construídos que nos protegiam, nós achávamos que eram limites, mas na verdade eram proteção. E quando você está fora dos muros, tudo que você encontra é tristeza, solidão, mais vazio. E chega um dia que a gente precisa decidir voltar para casa, voltar para o Pai, ou voltar para Cristo. E esse é o momento onde, num culto de Páscoa como esse, que para alguns seria apenas mais uma apresentação, uma agenda que os amigos te trouxeram aqui, mas não para Deus. Não para Deus. Para Deus é o dia em que Ele te encontra no vazio da sua alma e Ele lembra você de algo que é superior a tudo que você estava vivendo até agora. Porque triste coisa é quando a gente anda vazio sem Deus, em um lugar distante da presença do Pai. É muito triste, gente. É muito triste. Porque nada preenche. Nada preenche. Os prazeres não preenchem, o sucesso não preenche, os amores não preenchem, nada preenche. Nem você viver uma vida super certinha, nem isso preenche. Mas quando você ouve de novo, tem lugar na casa, o portão está aberto, o Pai está me esperando, e você volta para casa, e essa é a única solução, é a melhor decisão, é sempre voltar para casa. Mas quantos de nós, se nós formos falar aqui, todos somos filhos pródigos, que de vez em quando quebramos os limites que são impostos, de vez em quando buscamos nossos próprios prazeres, e sempre precisamos voltar para casa. Todo culto, todo encontro talvez seja uma volta para casa de novo, de novo e de novo. Mas talvez você esteja tão distante, tão longe. Talvez você perdeu a tua inocência, talvez você perdeu o seu vigor, a sua clareza. Talvez você foi perdendo partes de você e hoje você vê que o pecado te dominou, o pecado te levou para longe de Deus, e Deus está dizendo para você nessa noite: os portões estão abertos, a casa está aberta, a mesa está posta e Cristo está te esperando. Deus está te esperando. Como eu disse, essa não é uma agenda de um amigo que te convidou. Essa é a agenda do céu para você. Queridos, talvez essa Páscoa vai ficar marcado para alguns de vocês como mais um musical. Bonito, interessante, com uma história envolvente. Mas para alguns de vocês vai ser um marco de um recomeço. Uma história nova. Um entrar na família, um começar a andar com Deus. E eu quero convidar vocês que decidem hoje fazer uma entrega da sua vida para esse Cristo, que sabe a sua história e tem um plano perfeito para você. E você decide: eu cansei, tem um vazio que nada preenche, eu preciso voltar para casa. Eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso me entregar de verdade. E eu preciso esse ano começar a crescer em Deus.
Eu não vou pedir para você levantar sua mão, nem para você ficar em pé, nem para você vir aqui à frente, porque nós estamos diante de um Deus que conhece os corações, que sonda os corações. E se você hoje, diante dessa grandeza de Deus, decidir entregar seu coração para Cristo e andar com Ele, não apenas fazer uma decisão de uma noite, mas esse dia eu vou andar com Ele, eu quero crescer, eu quero andar na fé. Então essa é a tua noite. E se você decide isso, todos nós vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. E se você decide isso, um gesto pequeno de colocar a mão no seu coração, dizer: Senhor, essa é a minha noite, e eu entrego ao Senhor a minha vida. O inimigo vai querer te prender no teu passado, nos seus pecados, nos seus erros, e Deus está dizendo: não há erro, não há vício, não há pecado que pode impedir o meu agir na sua vida, meu filho, porque toda essa história é sobre você, e é por você, só por você. Vamos fechar nossos olhos, vamos abaixar nossas cabeças. Pai, Tu conheces aqueles que estão de verdade, sincera, entregando sua vida, seu coração, seu futuro, sua história. Aqueles que não aguentam mais o vazio de uma busca, Senhor, constante por algo e nada preenche. E eu oro nessa noite, Senhor, pela Bíblia que foi representada aqui e que foi dito: aquele que estava morto agora vive para sempre. O Senhor nos resgatou e o Senhor nos atrai nessa noite com laços de amor. O Senhor abre os seus braços e o Senhor nos chama bem para perto. Pai, eu oro nessa noite que aqueles que tomarem a decisão de andar com Cristo possam encontrar alegria que nunca encontraram, a paz que nunca encontraram. E aqueles que decidirem andar com Cristo, que encontrem a família da fé. Se for nessa igreja, que eles possam andar com Cristo nessa casa. Se forem uma igreja perto da casa deles, nós oramos para que eles possam andar com Cristo aonde eles estiverem. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, coloca o Teu sangue precioso sobre eles e que nenhum mal venha alcançá-los. Protege-os, Senhor, e guarde-os até o dia de Cristo Jesus, o dia do seu retorno. Nós Te amamos, nós Te louvamos, porque tudo é possível, porque o Senhor ressuscitou por nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Se você fez ou não essa oração, mas você é novo aqui, nós gostaríamos de te conhecer melhor. Nós queremos te dar um presente, um livro devocional para que você possa conhecer mais o Senhor. Você pode fazer isso agora através do QR Code que está aqui nos telões. É só acessar esse link. Você pode pedir oração. Nós queremos te conhecer, nós queremos poder caminhar mais próximo de você. Você pode fazer isso também na entrada e na saída da igreja. E agora eu quero chamar para o altar todo o time que trabalhou para esse musical de Páscoa. Muito bem, todos os voluntários, né, os guardiões, aqueles que serviram aqui com dança, serviram aqui com teatro, com tudo. Mas eu também quero honrar, sejam bem-vindos, parabéns, muito bom, muito bom. Mas eu quero honrar também, além deles, de todo esse time aqui, eu quero honrar todo o time da técnica, porque, gente, tudo que eles fizeram aqui só foi possível porque a luz estava certa, perfeita, porque o som veio na hora certa, o telão foi colocado na hora certa, porque tudo que vocês viram aqui atrás os efeitos digitais foi criado por alguém daqui, uma pessoa que criou cada detalhe para que Deus fosse honrado.
as costureiras que fizeram. Não sei se você percebeu, mas cada hora que entrava eles estavam com um figurino e eles já estavam antes com outro. Eu falei, gente, como eles se trocam nessa velocidade? O mesmo que era Barrabás, era Moisés, era não sei quem, era não sei quem, era não sei quem. Eu falei, meu Deus, a gente está precisando de mais gente também, né? Não é verdade? Então vamos convidar, venha fazer parte do musical para o ano que vem, vem fazer parte. Tem de Natal, né? Tem de Páscoa, tem muita coisa aí. As costureiras que trabalharam, mas eu quero honrar todo o time de técnica, os pastores que serviram. Foi lindo nós podermos servir nossa comunidade surda aqui, através dos tradutores de Libras. Vamos dar um aplauso também para os tradutores de Libras. Toda a equipe de apoio, as pessoas que cozinharam, serviram, ajudaram muito. E eu quero honrar agora, em nome de todo o time, quero honrar a Kelly. Kelly, por favor. A Kelly... Gente, eu até superestimei o teu passe hoje pela manhã no culto, mas assim, a Kelly é a diretora musical de tudo que você viu aqui. Quando ela nos apresentou esse projeto, eu disse, Kelly, será que a gente dá conta de fazer tudo isso? Porque ela fez tanta costura, tanta coisa, tantas ideias. E quando ela apresentou toda a ideia, a gente falou, meu Deus, Kelly, primeiro quanto isso vai custar, né? Dela, pastor do céu, vamos dar um jeito, porque quantos figurinos vocês viram aqui, né? Até um dragão ela quis colocar. Eu falei, Kelly, como nós vamos fazer esse dragão? Ela falou, pastor, nós fazemos. Irmãos, eles dançaram, eles atuaram, eles fizeram o dragão. Nas horas vagas eles fizeram, eu falei, não, como que é impressionante isso, foi muito especial. Mas a Kelly, além de ter criado toda a história, ela ter costurado, eu até disse que algumas músicas foi você que tinha escrito, mas ela escreveu o musical todo e foi costurando com algumas músicas que já existiam, né? Mas foi impressionante a escolha e a costura disso. E toda a linha teológica aplicada aqui vem da cabeça dessa menina. É uma coisa impressionante. E o ensaio de tudo isso, ela é uma bailarina profissional, ela está fazendo o nosso time. Eu não sei se você percebeu, mas eu só assisti 4 vezes, 5 na verdade, porque o musical era para ter 1h25, nós tivemos que cortar 25 minutos desse musical. Tiveram muitas cenas que tiveram que ser deixadas para depois. Eu sei que para ela foi duro cortar o bebezinho dela, mas tivemos que cortar, porque senão nós não teríamos 2 cultos hoje pela manhã no tempo que tivemos. Mas o que foi muito especial ver é que, além de tudo, depois de ver tudo isso, eles saem daqui com o coração dizendo, Senhor, é pro Senhor. E eu acho que a gente também encontrou um Jesus muito bom. Cadê o Jesus, Gleice? Meu Deus, com cara de Jesus, né, gente? É louco, Gleice. Eu falei, Gleice, que a gente não te deixa mais. Dele, pastor do céu, eu não estou tendo vida nas últimas semanas, coitadinho. Irmãos, então eu quero honrar demais esse time. Kelly, muito obrigado. Que Deus continue te inspirando, Deus continue te dando graça, que Deus levante mais pessoas que queiram servir, sabe? De repente você tem talento aí, você pode servir aqui, porque a Kelly realmente tem muita inspiração. Logo eles vão apresentar algumas músicas em alguns festivais, né? De Joinville. A gente vai levar o ministério, né, para tentar levar para o Festival de Joinville esse ano, que é o maior festival de dança da América Latina. Se vocês estiverem orando por nós, que a gente também vai alcançar muitas vidas lá. Amém? Amém. 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 Kelly, você tem quantos anos? Quantos anos você tem? 24. 24 e está solteira, tá? Mas tem que casar com alguém que gosta de artes, né? E... o que é? É piada interna, tá, gente? Mas de tudo isso eu agradeço que depois de 4 cultos a menina não caiu da escada. Meu Deus, gente, eu morri do coração os 4. Eu falei, meu Deus, nunca mais, tá, Kelly? Nunca mais, escada nunca mais. Pelo amor de Deus, fica a dica. Bom, gente, então quero honrar essa equipe e agradecer você que estava aqui. Deus abençoe.
tenha um término de Páscoa sensacional, abençoado aí para você e para sua família. Deus abençoe sua semana e nos vemos no próximo culto. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.